Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, meus amigos, todos aqueles que estão assistindo, que estão vendo este vídeo hoje. Vamos começar nosso Alimentando a Fé de hoje. A palavra de hoje é no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essa passagem aqui está falando sobre Esther. Aqui é Mardoqueu, tio, na verdade ele era primo, né? Primo de Esther. E criou ela como um pai, né? Porque Esther não tinha pai nem mãe. Não se sabe quando e como os pais dela, né, morreram. Esther foi levada, né, cativa junto com o povo judeu. E estava ali na Pérsia, né? Numa cidade chamada Suzã. Porém, eles já tinham sido livres. Muitos judeus já podiam voltar para a sua terra na época de Ciro, né? Houve uma profecia em que o povo de Deus, né, que estava ali na Babilônia, poderia voltar. Por que eu falei na Babilônia? Porque a Babilônia também fazia parte, né? E a Pérsia, ela abrangia vários países, era imenso. A Pérsia e a Média era um império, né? O rei Assuero, ele não era somente um rei, era um imperador. Então eram várias e várias províncias que ele ali reinava. Então, esta menina, criada com Mardoqueu, vivia ali na Pérsia por livre espontânea vontade. Muitos preferiram ficar na Pérsia, por quê? Porque eles já tinham construído uma vida, estavam estabilizados, né? Eles podiam conviver ali. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas, eles tinham raiva dos judeus. Os judeus vêm do povo de Israel, descendente de Judá, né? Um dos filhos de descendente da tribo de Judá, né? Então, muita gente tinha raiva dos judeus. E existia um homem chamado Ramã. Ele era um dos ministros do rei, braço direito do rei, que tinha raiva do povo judeu. E o que esse homem fez? Esse homem, quando ele passava, era lei, né? Todo mundo tinha que se dobrar e se ajoelhar. Mas os judeus, eles não se dobravam a ninguém, senão a Deus, nem ao próprio rei. E Mardoqueu, quando Amã passava, ele não se dobrava, porque ele era judeu, né? Só se dobrava perante Deus. Então ele tinha mais raiva ainda, e não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus. E o rei não sabia disso. Então ele colocou, ele fez uma armadilha perversa para destruir todos os judeus e mentiu para o rei, de uma forma que o rei acreditasse nele, como ele era de confiança. Então o rei acreditou e deixou que ele fizesse uma lei para exterminar todos os judeus. E o rei permitiu, deu o anel a ele, o anel que aquele anel era servido para carimbar um documento, né? Então, ele fez esse decreto e Mardoqueu ficou sabendo. Esther estava no palácio, Esther era rainha, casada com Mardoqueu, foi escolhida
por Deus, né? Não foi só pela sua beleza, porque era uma menina linda, mas Deus fez com que o rei amasse Esther, porque ele já tinha um plano traçado. Então Mardoqueu ficou preocupado e disse: olha, Esther, manda recado para Esther, né? Mandou um recado para Esther e disse assim: o povo vai ser destruído, mas você precisa interceder pelo seu povo, porque você está no palácio a salvo, mas quem sabe você e seu povo pode morrer. Quem sabe se você vai ser salva também, né? Deus pode dar socorro de outra parte, mas você pode perecer. O que Mardoqueu quer dizer com isso? Que Deus permitiu Esther estar ali no palácio não foi somente para ela ser abençoada e pronto, não. Não se tratava somente dela. Deus não queria tão somente um conto de fada e que ela fosse uma princesa e feliz para sempre com o seu rei. Não era isso. Não era isso que se tratava. Mas tinha um propósito maior em Esther ser escolhida como rainha. E qual era o propósito? Salvar o seu povo. Porém, tinha uma dificuldade enorme aqui no meio. Tinha o risco de Esther morrer por entrar na presença do rei sem ser anunciada, mesmo sendo a esposa do rei, mesmo sendo a rainha. Tinha que ser anunciada e o rei tinha que levantar o seu cetro e apontar para ela em sinal de que ela podia sim ir até ele. Então ele disse: manda o recado para meu primo, eu não posso falar com o rei. E ele insistiu. Porém ela disse: então fala para ele. A única solução é essa: vamos jejuar 3 dias, todo o povo, durante 3 dias, até eu e minhas moças, ou seja, as empregadas dela, né, do palácio, que ficava com ele, que ajudava ela, iam também jejuar durante 3 dias e clamar ao Senhor, se humilhar a Deus, para que Deus pudesse dar a vitória e o rei recebesse ela. Olha como era sério, era uma lei. Então, eles conseguiram jejuar. Durante 3 dias, Esther foi falar com o rei. Quando Esther foi falar com o rei disse: o que você quer, minha linda Esther? O que você deseja, o que você quiser, eu te darei até metade do meu reino. Aleluia! Só Deus pode fazer isso. Esther estava linda, né? Fez a sua parte, ela se arrumou, se perfumou para ficar bonita, para se encontrar com o rei, mas o mais importante não era só isso, né? Não era só a aparência dela, era Deus. O que importava mais era que ela jejuou, ela se humilhou, ela clamou, ela fez um propósito, aleluia, com Deus. E o rei recebeu. Ela fez um banquete, aí no segundo banquete ela falou que Amã era mau e que tinha atentado contra o povo dela. Então o rei permitiu que ela e o seu primo Mardoqueu, que ficou no lugar de Amã foi enforcado na mesma forca que ele tinha feito para Mardoqueu. E ela permitiu que a própria rainha fizesse uma outra lei. Né? Agora o tio dela era ministro, ele podia. Então eles fizeram uma outra lei, dando plenos poderes para que o povo pudesse se defender. Aleluia. Por quê? Porque a lei que já tinha carimbada por Amã com o anel do rei não podia mais ser revogada, não podia mais voltar atrás. Então eles fizeram uma outra lei e o povo se defendeu, teve vitória. E no final ela fez uma festa chamada Festa do Purim, que até hoje lá em Israel é comemorada. Aleluia. Lembrando, né, do que está acontecendo lá em Israel. Mas nunca se esqueça, Israel é um povo escolhido por Deus. Aleluia. Está na Bíblia. Vamos clamar, vamos orar, né? Mas voltando aqui, a mensagem hoje é para você. Você que está ouvindo essa palavra. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Se talvez até risco de morte, eu não sei.
Talvez tenha uma lei que está impedindo de você alcançar algo. Está na lei, você não pode revogar a lei. Mas olha o que aconteceu aqui com Esther. Para Deus nada é impossível, basta tão somente se humilhar. O que Esther fez? Jejuou, se humilhou e Deus deu vitória, não somente para ela, mas para o seu povo. Amém? Deus abençoe. Continue confiando que Deus ele vai te dar a vitória. Amém? Esta palavra aí primeiro para mim, né? Todo pregador, todo aquele que prega a palavra do Senhor, primeiro recebe para si esta mensagem aqui. A espada do Senhor, ela corta primeiro para cá, depois para aí. Eu recebo também a minha vitória. Eu vou continuar, né, clamando, pedindo ao Senhor que Ele vai me dar vitória naquilo que eu preciso. Aleluia, porque Ele é fiel. E eu tenho recebido dele muitas vitórias. Outro dia, se vocês comentarem aí, eu faço um vídeo falando sobre a minha história, sobre o que Deus tem feito na minha vida, né? E sobre a vitória que eu ainda vou receber, que eu tô falando aqui nesse vídeo. Eu ainda vou receber. Eu creio que Deus vai me dar a minha vitória. Eu vou contar para vocês. Que Deus abençoe tua vida, o teu lar. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Me siga aí para mais. E também se inscreva lá na outra plataforma, no nosso canal. Deus abençoe.